Meu Deus, até merece uma Bíblia de presente, não é verdade? Aí vocês perguntam, pede para o pastor Sérgio que ele... Isso é com ele. Não? Ih, rapaz. Deixa eu entrar agora num... Vamos mergulhar num grupo. E vamos pegar o melhor grupo. O melhor grupo. Qual o melhor grupo na Bíblia? O grupo de Jesus. O grupo de Jesus. Vamos ver como Jesus discipula. E, para isso, eu queria que vocês abrissem João, capítulo 13. Ok? João, capítulo 13. Vamos lá, em João, capítulo 13? Todo mundo abrindo a Bíblia. E, logicamente, que a gente vai fazer uma narração, olhar para o texto, e Jesus é o discipulador. E eu quero que vocês, cuidadosamente, observem os detalhes, né, do texto, e a grande questão aí está exatamente nos detalhes. Antes da gente entrar ali no versículo 21 do capítulo 13, eu queria dar uma informação para vocês. A informação é o seguinte, muitos de vocês já sabem disso, mas eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: todas as coisas já foram ditas, mas precisam ser repetidas novamente, porque nem todo mundo as ouviu. Então, o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, foi todos eles, 5 capítulos, que registrou aquela noite da ceia, ou da última Páscoa. 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, num período ali de 5 horas, 6 horas, 7 horas no máximo. É impressionante. E eu escrevi uma série de livros, estão todos esgotados, né? Não trouxe aqui, sobre esses 5 capítulos. Conversa sobre discipulado. Essa é a série, né? Conversa sobre discipulado. Então, eu trabalho o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João, mostrando como é que Jesus passou as suas últimas horas com o grupo de discipulado. O grupo, ele como pessoa, não depois de ressuscitado, mas ele como pessoa, aquelas últimas horas difíceis. Como foi essas últimas horas de Jesus com o seu grupo? Deve ser curioso saber, né? E hoje eu vou dar uma introduçãozinha aqui para vocês. Versículo 21, por gentileza. Se vocês estão me acompanhando, diz assim, ó: ditas estas coisas, estou certo? Que coisa? Coisas é o que ele falou nos versículos anteriores, que é o fato dele ter lavado os pés dos discípulos e depois instruído que os discípulos deveriam fazer o mesmo. Ele é o exemplo. Então, dita essas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou. Na tradução de vocês, a palavra não é angustiou, né? Turbou-se. Já pensou? Você consegue imaginar Jesus turbado? E não precisa aliviar a barra de Jesus, não. Ele está turbado, ele está apavorado, ele está meio que desestruturado. Nem quero pensar nisso. Se Jesus turbou, imagina a gente. Agora eu quero que... Não é esse o ponto que eu quero pensar com vocês. Olha o que ele diz na sequência. Em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Olha que notícia ruim. Você queria estar naquele grupinho? E Jesus chega e diz assim: gente, atenção, olhe para cá, eu tenho uma notícia para vocês. E João escreveu o evangelho dele 50 anos depois. E 50 anos depois ele tinha na mente dele o rosto de Jesus turbado. E ele conseguiu assimilar e escreveu. Jesus estava turbado, preocupado, meio que... E no meio daquela confusão toda, angústia toda, ele diz: um de vocês vão me trair. Já pensou? Só faltava ele apontar. Mas o que eu quero colocar para vocês é o que diz na sequência. Eu quero que vocês ouçam com bastante atenção. Então, os discípulos olharam uns para os outros, e aí vem a frase. Qual que é a frase?
Agora, presta atenção, olhe para cá. Vocês acreditam, sim, porque está na Bíblia, não é verdade? Mas cá entre nós aqui, é difícil acreditar, né? Como é que os camaradas andam 3 anos, junto, manhã, tarde e noite, um com o outro, direto, e Jesus traz uma informação, dizendo assim, um de vocês vão me trair, e eles ficam olhando um para o outro, e a frase, sem saber, Jesus sabia, mas eles não sabiam. Como não? Olhe para cá. O meu escritório, eu fico assim, ó. Aqui é a janela, aí lá embaixo tem uma escada e eu vejo o portão, não o chão do portão, mas eu vejo quem chega, eu vejo daqui para frente, para cima. O meu filho chega às 17h47, 17h45, 17h43. A maneira como ele abre o portão e fecha, eu sei o grau de humor dele. Eu caminho com ele há 20 anos. Eu convivo com ele direto. A minha esposa chega da faculdade 11h15, 11h15, 11h10, 11h09, 11h08, 11h17. Ela nunca vai pela porta dos fundos, ela, não sei porquê, ela vem sempre pela porta da frente. E quando ela vai subindo a escada e eu olho para ela, eu decido se eu vou ficar sentado. Você me entendeu? Então vem uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte: por que andamos há tanto tempo, tão de perto com as pessoas e não sabemos que ele está caindo? Por que andamos há tanto tempo e tão de perto com alguém e não percebemos que ele está afundando? Esses discípulos, lamentavelmente, o texto que está dizendo, eles não perceberam que Judas já era. Estava ali do lado deles, morrendo, desviando, caindo no inferno, e foi mesmo, caiu. Se você não sabia, eu quero dar uma boa notícia para você. Ele caiu, ele foi. E estava ali, e os discípulos ficaram olhando um para o outro, sem saber de quem Jesus estava falando. Vocês estão me entendendo a gravidade? Gente, Jesus sabia. Se você é discipulador, você tem que, sobretudo, ter uma relação de ajuda. Ok? 2 semanas atrás, um discípulo, uma pessoa que eu estou acompanhando, me liga e ele diz assim, José, eu acho, ele me chama de Josa, que eu estou num princípio de depressão. Era tipo 1h da tarde. Ele está a 20 quilômetros da minha cidade, numa cidade vizinha. Eu digo, eu estou indo aí tomar um café contigo. Eu estava trabalhando, estava. Eu tinha que fazer? Tinha, mas ele é mais importante para mim agora. Deus me deu ele para discipular. Eu não tenho que esperar. Eu não preciso esperar. Eu levanto ou sento quando a minha esposa sobe, porque, você entendeu? Vai que ela está influenciada pela minha sogra, né? Vai, né? Vocês entenderam a pergunta? Por que estamos há tanto tempo e tão perto com alguém, não percebemos que ele está desviando? Desviando. Vamos para a segunda pergunta? Eu tenho 3 perguntas para vocês. E o texto continua, se vocês me permitirem a leitura. Vamos lá? O 21, já lemos? Lemos o 22. Agora, presta atenção, o 23. Ao lado de Jesus estava quem? Reclinando um dos seus discípulos, aquele a quem ele... E agora, presta atenção no 24. Olha que cena interessante. Olha que cena. Essa cena, para mim, ela é chave. Ó. Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Olha,
Então, eu não sei se vocês sabem, mas a disposição do assento na Páscoa, na tradição judaica, era assim: o mais velho sempre ficava um pouco mais distante, o mais novo mais perto. Nesse caso, João, que é o autor do Evangelho, está mais perto de Jesus e Pedro está mais longe. Então, eu acho que Pedro, naquela época, já tinha zap, porque ele deu um sinal. Mas, na verdade, eles eram pescadores, eles tinham sinais próprios deles. Então, Pedro deveria ter feito um sinal que João entendeu. E o sinal de Pedro era o seguinte: João, pergunta só para Jesus quem é que vai trair ele. Olha que pergunta interessante. Aí, João, presta atenção agora, você tem que prestar atenção no texto, senão você pode falar bobagem depois. E o versículo 25? Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus. Agora, isso é interessante porque ele não estava reclinado, ele estava sentado normal. Mas o reclinar dele batia essa parte aqui no peito de Jesus e a boca dele ficava a 2 dedos, 3 dedos do ouvido de Jesus. Ele reclina, pá, o ouvido de Jesus está aqui, e ele lasca a pergunta. E qual que é a pergunta? Não foi no microfone. Ele fez uma pergunta, e eu acho que Pedro, que tinha pedido para ele perguntar, viu ele balbuciar, né? E qual a pergunta? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem é o cara? Fala que a gente vai quebrar ele agora. Que coisa fantástica. Aí Jesus faz um negócio que eu digo assim: Jesus, não faça isso. Se eu tivesse lá, eu digo: Jesus, não faça isso. Não brinca. E Jesus faz um negócio muito... É um grupo, gente, é um grupo de discipulado. O grupo está acontecendo. Você entendeu? O grupo está acontecendo. E aí, presta atenção, por gentileza, na leitura do texto sagrado. Senhor, quem é? Aí Jesus, no 26, diz assim... Olha, o 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Você queria estar lá, Esdras, pegar o pãozinho de Jesus assim? E, Esdras, se Jesus fosse te entregar o pãozinho, você diria: não, não estou afim não estou nem com fome. Acabou agora o coffee break. Nem de pão eu gosto. Com certeza. Não, nem de pão eu gosto. João, nem de pão eu gosto. E, gente, Jesus diz assim: olha, João, você quer saber? Só você quer saber, né? Porque João perguntou só para Jesus. Isso é intimidade, gente, não é coisa pública. Discipulado é uma relação de sigilo, de cuidado, muito cuidado. Gente, eu sei de coisa que... Não vou nem entrar em detalhes. Mas, ok. Aí Jesus diz assim: olha, para quem eu dei o pedacinho de pão, é o cara. Aí João diz: ó, eu não preciso, eu não estou afim. Você pode distribuir teu pãozinho para quem você quiser. E aí, presta atenção, que vocês conhecem o enredo todo. E o texto sagrado diz que, então, Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Agora, qual que é a grande pergunta que eu quero fazer para vocês? Lembrando que a primeira pergunta qual foi? Por que andamos há tanto tempo, tão de perto com alguém e não percebemos que ele está caindo? No discipulado isso não é possível, nós percebemos. Eu tenho vários grupos de discipulado, e um dia eu estava num grupo, e aí eu fui fazer um atendimento para um dos discípulos, pessoal, né? E ele foi falando, eu digo assim: cara, você acha que eu estou acreditando em você? Ele diz: lógico. Eu digo: não, cara, não estou acreditando. Não, por que não? Eu digo: não, porque você está tentando me enganar, você não consegue enganar nem a si mesmo. Isso não é verdade. Agora fala a verdade. Não, sabe o que é? Eu digo: é melhor falar. Aí, quando eu conto isso, o pessoal pergunta: você é alemão também? Nada a ver, porque você anda com a pessoa, caminha com ele. Tem pessoas do grupo de discipulado que, às vezes, eu não converso nada. Eu faço só perguntas. Você entendeu?
Não precisa dar um estudo. Aliás, a pessoa nem sempre precisa de um estudo. Ele, às vezes, precisa só ser ouvido. Você entendeu? Ok? Ok, então qual a pergunta? A pergunta é o seguinte: por que temos tanta facilidade de expor a pessoa e o seu pecado? Você não entendeu, deixa eu perguntar de novo. Por que temos tanta facilidade de a gente expor a pessoa e o seu pecado? Jesus aqui, ele esconde Judas. Ele coloca Judas, protege Judas. Porque se ele falasse ali, o pau ia quebrar. Agora, como é que ele protegeu? Olha para cá, ó. Numa situação dessa, se o anfitrião, que no caso ele era Jesus, pegasse um pedaço de pão, molhasse e desse para alguém, aquele alguém era acima de qualquer suspeita. Sai dessa agora. Jesus não expõe a pessoa. Ele protege. Se alguém me perguntar qual é a tarefa número 1 do discipulado, proteger a pessoa, não o pecado. Proteger a pessoa e tratar do pecado. Jesus tratou do pecado. O Judas que não quis tomar jeito. Vocês estão me entendendo? Por que andamos tão de perto com alguém e há tanto tempo e não percebemos que ele está caindo? Segunda pergunta: por que temos tanta facilidade de expor a pessoa e o seu pecado? Vamos para a terceira pergunta? A terceira pergunta aparece logo imediatamente ali no versículo 27, e eu quero que vocês observem cuidadosamente. Diz assim, especialmente no versículo 28, mas eu vou ler o 27. E, depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Se você ler lá no início do capítulo 13, diz que Satanás está fora, está seduzindo Judas. Aqui não, ele entra. E quando Satanás entra em Judas, ele se faz presente. Naquela sala, Satanás está presente. Tem duas presenças naquela sala. A presença de Deus em Jesus e a presença do diabo em Judas. Nunca queira estar num ambiente onde o diabo está. Um dia eu estava fazendo culto nas casas, né? E aí um rapaz muito bom, eu nunca fui bom nisso, né? Começamos a orar, e aí ele estava do meu lado e me deu um tranco no braço, assim. E eu falei: o que aconteceu? Ele disse: o diabo acabou de... não sei se ele falou o diabo, acabou de passar aqui. Eu digo: para onde? Porque na hora eu queria só saber a direção que tinha ido, para mim o contrário. Eu nunca passei tanto pavor. Nunca. Esse era um ambiente onde Satanás está presente. Agora, presta atenção aonde eu quero chegar. Presta atenção. Versículo 28. Nenhum dos que estavam à mesa. Vocês perceberam a palavra nenhum? Perceberam? Nenhum. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu que Jesus tinha dito isso. Por isso, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Judas tinha dito a ele. Alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que ele desse alguma coisa aos pobres. Olha, gente, que coisa triste. E deixa eu ler o 30 para fechar. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e tem uma frasezinha que diz assim: e era noite. Os teólogos aqui, que entendem de teologia joanina, concordam comigo que João trabalha com a dualidade, né? E essa expressão, e era noite, eu procurei investigar todos os possíveis teólogos sérios, e a maioria deles disseram que João está fazendo uma analogia, dizendo que a noite aqui não é no sentido de noite física, mas a noite que Judas está entrando. Olha que coisa profunda. D.L. Carson,
A.D. Carson, eu amo, acredito muito na sua exegese, e ele é um dos que fala isso. Mas, ok. Qual que é a questão aqui? A terceira pergunta que eu quero deixar aqui com vocês. A terceira pergunta é o seguinte. Por que temos tanta dificuldade de ler o sobrenatural e andamos só no natural? É um equívoco achar que discipulado tem a ver com conteúdo que é passado para a mente. É equívoco achar que discipulado se resume num encontro de uma conversa, desculpa a expressão, de uma conversa fiada, de uma conversa de padaria. Não, gente, discipulado é profundo, é uma batalha espiritual. Você enfrenta o diabo na sua inteligência, nos seus ardis, nos níveis mais complexos que você possa imaginar, cultura, sofisma. E isso é assunto para o Valmir trabalhar, e que entende muito bem disso, por ter escrito exatamente para um público universitário, né, que é um ambiente profundamente difícil e complexo. Mas, voltando aqui, os discípulos não têm a capacidade de discernir absolutamente o sobrenatural. Satanás está ali, Jesus está ali, e eles estão falando de salsicha, vina, né? Vocês chamam vina aqui? Salsicha. Eles estão falando de sanduíche. Olha onde está a cabeça desses camaradas. Eles estão pensando tudo naturalmente, em 3 passos das lições, o programinha que eu vou fazer, o encontro que eu vou ter com a pessoa e pronto. Não, gente, isso qualquer discípulo ruim faz isso. Discipulado é um momento de tensão profunda, de uma batalha espiritual pesada. Toda vez que eu vou para o meu grupo de discipulado, eu dou uma segurada, digo, Deus, não compensa se eu fizer o encontro, esses caras não saírem aqui arrebatados, profundamente pelo Senhor, tocados, exorcizados no poder de Jesus. Não compensa. Eu quero compartilhar a minha vida, eu quero compartilhar a experiência, eu quero compartilhar a palavra de Deus, mas eu quero ver lágrimas, eu quero ver, sabe, semblante de confissão, de contrição. Você entendeu? E se não tiver, eu vou beliscar ele para o cara chorar de qualquer brincadeira. Vocês estão me entendendo? A batalha é pesada. Satanás está interessado em travar uma batalha com você permanentemente, que é um discipulador, e não quer perder absolutamente as pessoas. Vocês estão me entendendo? Eu sempre perco a noção do tempo. Me ajude aí, porque eu ainda... não sei a hora que eu comecei. Me ajude. 4, então eu tenho 20 minutos ainda? Me ajuda aí, reverendo. Se não tem, diga aí que eu ainda tenho um ponto para falar e eu não posso avançar o horário aqui, que eu soube. 12. Ok, então vamos agora olhar para um personagem. Vamos olhar para um personagem rapidamente? Gente, é rápido mesmo, tá? Rápido mesmo. Então, qual é a primeira pergunta? Por que andamos há tanto tempo e tão de perto com alguém e não percebemos que ele está em perigo? Segunda coisa, porque temos tanta facilidade de expor às pessoas o seu pecado. Gente, não expulse o Pedro, expulse o Satanás. Tem gente mandando o Pedro embora e ficando com o... Jesus assim, para trás de mim, Satanás. E ficou com Pedro. O Pedro é interessante. Fique com Pedro. Agora, se você joga o Pedro fora e vai ficar, você sabe com quem? Com o rabudo. Você entendeu? Você entendeu, né? Nós somos bons para
para condenar as pessoas. Vamos bom, mas cuidado, vamos devagar. Tem que tratar do pecado, efetivamente, mas proteger a pessoa. A terceira coisa que nós temos tanta facilidade, aliás, nós temos dificuldade de discernir o mundo espiritual. E andamos no mundo natural, da matéria, do currículo, do programinha, do sisteminha que criamos. Gente, enquanto isso, eu gosto da minha esposa, vários motivos. Ela veio, de vez em quando, ela não tem que expulsar. Eu falei, mas não tem nada. Aí ela disse, vai que tem. Expulsa. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, então você expulsa. Ela tem umas leituras muito interessantes. Ela tem umas leituras, eu não tenho tanta facilidade para isso. Mas, ok, rapidamente eu quero que vocês pulem para o versículo 36. Ok? Versículo 36. Então, nós estamos aqui em João 13. Ó, João 13. Agora eu quero que você vá para o versículo 36, aí depois você tem o versículo 37, aí você tem o versículo 38. Eu quero falar sobre, agora, como lidar com a pessoa. Nós falamos agora a ideia do grupo, e eu olhei para os membros do grupo e falei como esse grupo precisa ganhar consistência, ele crescer, o grupo tem que crescer, o grupo tem que se cuidar, pastor. O grupo tem que se cuidar. Eu aqui denunciei que o grupo de Jesus não era... Ele era bom, mas o grupo, meu, misericórdia, né? Ok. Agora eu quero que você olhe esse versículo. Quem poderia ler? O Esdra, que lê bem aí. Vamos lá, Esdra. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Você leu só o 36. Presta atenção. Esdra, Pedro fez uma pergunta para Jesus, não fez? E qual foi a pergunta? Para onde vais? Para onde vais? Agora o Esdra vai responder. Esdra, Jesus respondeu a pergunta dele? Respondeu Jesus, para onde vou não me podes seguir agora. Respondeu? Não. Por quê? Porque o discipulador não responde pergunta. Não responde perguntas. Ok? Não. Você não é para responder pergunta. Você responde necessidades. Ok? O que Jesus respondeu para Pedro foi uma necessidade que nem ele tem consciência. E você vai ver que daqui a pouco vai explodir. Então, discipulador não responde pergunta, responde necessidade. Agora, presta atenção. Versículo 37. Esdra, você está lendo tão bem que eu vou pegar você aí. Eu pensei em pegar o Tiago, mas com certeza o Tiago não vai te ganhar, não. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Está vendo? Agora, presta atenção que esse Pedro aí é misericórdia, né? Você percebeu que ele deveria ter ficado calado. Quando você não tem nada para falar, é melhor ficar calado. Mas olha que Jesus já disse assim, para onde eu vou, você não pode ir agora. Ele deveria ter, mas não, ele entra e faz uma pergunta, uma pergunta, né? Só que a pergunta dele qual que é, Tiago? Qual que é, Esdra? Por que não posso seguir-te agora? Só que se ele tivesse parado aí, estava ainda numa boa. Mas aí tem um ponto e ele faz uma afirmação. Nessa afirmação, ele se entrega. Qual é a afirmação dele? Por ti darei a própria vida. Todo mundo sabe que não é verdade, né? Segundo o doutor especialista em Pedrino aqui, diz que ele foi fazer média. Mas presta atenção, nós estamos lidando com o sujeito, o membro do grupo. Ok? Então,
o Pedro consegue se expor, consegue ser ele mesmo, ele consegue se entregar. Ele se entregou. Se você olhar o 36, fazer uma leitura séria do 36 com 37, você percebeu que ele está se entregando, de mão beijada. Ele mesmo, com a sua boca, está se entregando. Então, você precisa criar um ambiente, um ambiente de liberdade. Você entendeu? De liberdade, onde a pessoa pode ser ela mesma. Você precisa criar um ambiente. O discipulador, para o discípulo, precisa criar um ambiente para ele ser ele mesmo. Para ele ir falando bobagem, desculpa a expressão. Para ele ir se entregando. Normalmente, eu sendo com as pessoas, digo assim, como é que está? Vamos tomar um... Vem aqui. Quase sempre eu faço isso na igreja, na minha casa. Vamos tomar um cafezinho. Como é que foi a sua semana? E qual é a dor do teu coração? E que você sente que precisa perdoar alguém nessa semana? Vai falando, vai. Ele precisa desse ambiente, porque se ele não tem esse ambiente, ele se trava e ele não é tratado. Vocês estão me entendendo? Agora vamos para o último. Com você, Esdra. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Segura aqui, segura aqui. Gente, vocês perceberam? Você fica em pé. Você percebeu essa pergunta de Jesus? Seu nome? Você consegue ver um sorriso no canto direito da boca de Jesus com essa pergunta? Não, você não, jamais ia pensar isso de Jesus, né? Mas tem, gente, tem um sorrisinho, não tem? Faz a pergunta de novo. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Rapaz, agora a tua leitura foi boa demais. Você caiu na armadilha aqui que eu te joguei. Gente, com certeza tem um tom legal nessa pergunta de Jesus. Jesus põe a mão assim, bate o pezinho. Se ele fosse maranhense, ele faria isso. Na verdade, Pedro se entregou, e agora Jesus vai espremer o tumor. Vai lá. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Ai, não, rapaz, não fala. Está aí? Deixa eu tentar explicar isso para você. Vocês perceberam o enredo de Jesus? Jesus é um cara absolutamente lógico, intencional, e ele vai colocando as coisas de uma maneira tão real. Raciocine comigo. Jesus está conversando com Pedro e diz: Pedro, já que você se entregou, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ser preso daqui a pouco. Agora, Jesus pegou o relógio dele, são 10 horas da noite, sei lá. Eu vou ser preso 1 hora da manhã, e depois é o seguinte, e vai ter um galo que vai cantar, e você vai me negar 3 vezes. Se eu fosse Jesus, pastor Sérgio, eu só diria uma, porque é um risco você dizer que alguém vai te negar 3 vezes num período de tempo. É como se eu dissesse assim: você vai falar mal de mim daqui até começar o culto. Não, se eu falo para você que você vai falar mal de mim, aí você vai vigiar e não vai falar. Olha a lógica. E aí, você sabe da história, né? Você sabe? Você sabe que o galo cantou? Você sabia que Pedro negou 3 vezes? Você sabia que Jesus tinha avisado ele que ia negar 3 vezes? Esse era o problema de Pedro, ele não tinha controle dele. Nenhum discípulo sabe cuidar de nada. Ele não cuida das emoções, ele não cuida do rumo dele, da vida dele, das finanças dele, ele não sabe de nada. Nem eu e nem você. Nós somos seres desorientados. Por isso que Jesus, sabendo dessa questão, ele cria o ambiente de liberdade, mas ele leva a pessoa, ele leva a pessoa a descobrir a si mesma. Ele leva a pessoa a descobrir. Eu não preciso dizer que ele é ruim, ele vai perceber que ele é ruim.
Na hora que o galo canta, pastor Sérgio, todo mundo sabe disso, está lá em Lucas. Parece coisa combinada. Gente, parece coisa combinada. O galo canta e Pedro nega. E o que é que acontece? Jesus está passando, está passando. E o olhar de Jesus cruza, o galo ainda está... Como é que o galo canta? 1, 2, 3, vamos. Você, Catarina. Não é possível, você não... Rapaz, mas que cabra ruim. Você. Vamos, um galo bom aí. Vai, 1, 2, 3. Não, canta, rapaz, para de... Ok. Não tem nenhum galo aqui. Pena, né? Mas a grande verdade, presta atenção, Jesus está passando, na hora que ele nega, e o olhar de Jesus encontra com o dele. Se eu fosse Jesus, eu dar uma piscadinha, não te disse, bicho. Mas, com certeza, o olhar de Jesus foi de acolhimento, de acomodar ele no coração. E o que Pedro fez? Saiu dali, foi chorar amargamente. Então, nós precisamos levar a pessoa a descobrir a si mesma. Você entendeu? Isso é o caminho do discipulado. Qualquer discipulado que as pessoas não caminhem nessa direção, ou seja ele em grupo, ele não é um discipulado padrão de Jesus. Quantos conseguem dizer amém? Amém. Amanhã a gente fecha, melhor. Agora me dê um minutozinho para me falar de vocês de 3 livros que tem a ver com o que eu acabei de dizer. Eu escrevi um livro, que é uma série, na verdade, mas só tem esse, chama Paternidade Espiritual. Sabe qual que é a sacada desse livro? É Paulo pegando Timóteo com 16, 17 anos e levando ele até ser pastor de Éfeso. É o relato de Timóteo, Paulo discipulando Timóteo no livro de Atos. Ok? Por isso chama-se paternidade espiritual. Qual que é a maior dificuldade, Esdra, no discipulado, na igreja? Relacionamentos. Eu escrevi um livro, Maturidade nos Relacionamentos Interpessoais. Na verdade, o título desse livro deveria ser assim: Como discipular pessoas difíceis. E quem é pessoas difíceis? Cada um de nós. É baseado no capítulo 14 do livro de Romanos. Fantástico esse livro. Está esgotando toda hora, porque o pessoal está usando muito. Como lidar com pessoas difíceis? Olha a corda rompendo aí, ó. Relacionamento que se quebra toda hora. Ok, eu escrevi uma série, tem alguns livros ali, eu trouxe só um aqui para vocês, que é a base teórica da Bíblia do Discipulado. A Bíblia do Discipulado é uma Bíblia de vivência, ok? De vivência. Ela não a gente foge da teoria ou da fundamentação teórica. Mas eu escrevi 4 livros fundamentando todo o pensamento prático da Bíblia do Discipulado. Essa série, chamada Discipulado para uma Nova Realidade, ok? Esse aqui é Influenciar para Mudar. E tem outros lá, se vocês podem encontrar. Muito obrigado, Deus abençoe.